Não é possível. A física não permite. Nunca provaram nada contra mim. E não vão provar. Você é safado. Você é moleque. Você é safado. Você é moleque, você é safado. Vamos baixar a bola. Você é moleque safado. O novo técnico do Flamengo é o senhor Valdemar. Irmão do... Por que o Valdemar? Salve, rapaziada. Estamos chegando com mais um episódio número 6. Podcast A Turma Não Deixa Disso. Passamos de um mês, hein? Quem diria que a gente ia ter a disciplina de se manter aqui, falando besteira. Mas ninguém diria. Parabéns pra gente. Talvez o público pede, a gente continua. O público pede, a gente continua. É isso? É isso. Semana agitada pros times cariocas. Todos venceram. Surpreendentemente. A gente apostou aqui, né? Mais ou menos derrota de Vasco, Botafogo também empatando, mas todos eles ganharam. Então, um episódio feliz aqui pra todo mundo. Começando com o meu destaque, que na verdade é um direito de resposta que eu cedi a mim mesmo. O editor, no final de semana, quis me passar uma rasteira, botando a minha fala aí sobre o Léo Jardim, que o Léo Jardim não tinha condições de ser titular do Vasco, e o cara no último jogo fechou o gol. Porém, eu mantenho a minha opinião. Até goleiros ruins fazem jogos bons, assim como grandes goleiros também frangam. Então, assim, para ele mudar minha opinião, ele vai ter que mostrar a consistência. Então, assim, mais uns 3, 4 jogos dele agarrando bem, aí eu dou o braço a torcer. Mas, por enquanto, eu gostaria de ver outros goleiros aí atuando no gol do Vasco. Marcelo, seu destaque, mostra pra gente aí o seu novo microfone, sua voz de almofada agora. Graças a Deus, não vou ter mais críticas sobre isso. O meu destaque vai para mim mesmo, né? E também é um direito de resposta perante alguns membros dessa bancada que acreditavam que eu era azarado no estádio Newton Santos. O Botafogo ganhou e eu estava presente, por incrível que pareça. Então esse é o meu destaque. Gramado novo, vida nova, né, Marcelo? É isso aí. Pois é. Henrique, John Textor presente, hein? John Textor também presente. Henrique, bem-vindo de volta, e o seu destaque? Cara, o meu destaque é pro meu gigante da colina mesmo. Porque a gente ganhou do Atlético depois de 28 anos sem ganhar do Atlético no Mineirão. E com uma belíssima atuação do meu queridíssimo Léo Jardim. Porém, eu concordo com o nosso querido âncora que ele também não deve ser titular. Mantenho minha posição inicial. Mas o destaque é pro gigante da colina. Tamo junto. Sérgio, seu destaque. O meu destaque é justamente o que você falou no início. Os 4 grandes ganhando na mesma rodada. Na estreia, ainda por cima, algo que nunca aconteceu nesse formato de Brasileirão. Desde 1971, nunca os 4 grandes do Rio ganharam na estreia. Espero que continue, né? Por mim, o campeonato podia acabar assim, eu já tava feliz. Matheus, seu destaque. Boa noite a todos. Primeiro destaque, eu vou responder aqui o destaque do âncora. Âncora, olha só, se o Léo Jardim voltar a falhar, o editor colocará essa sua fala de hoje, esse destaque lá, online, como uma prova de justiça, entendeu? Então você pode ficar tranquilo. Porque Mas o editor ele tem um compromisso com o público. O Sim, público precisa ser informado. É que eu achei engraçado que o editor não postou nada quando alguém da bancada aqui falou que o Bragantino tava voando e o Bragantino foi eliminado de tudo. Não teve nenhuma postagem. Mas o Bragantino começou ganhando o Campeonato Brasileiro. Você não viu a primeira rodada, meu amigo? O Bragantino está voando e eu vou manter a minha posição. O Bragantino vai fazer um belo Campeonato Brasileiro. Mas enfim, vamos ao meu destaque. O meu destaque hoje, inacreditavelmente, vai para a CBF. Fez uma ótima medida, que é a tal da medida da tolerância zero no Campeonato Brasileiro. Eu não aguentava mais, e acredito que ninguém aguentava mais, a chatice insuportável que são esses jogadores de futebol no Brasil, que seguem o árbitro para tudo que é lugar. O árbitro já é ruim, o cara já tem dificuldade técnica de analisar o lance. O VAR no Brasil é um desastre, uma demora insuportável, e essa demora era potencializada pelos jogadores que têm uma mania, uma cultura ridícula de ficar reclamando a cada lance de arbitragem, lances que não decidem jogos.
Claro que é natural o cara reclamar quando o juiz erra ou quando tem alguma decisão muito polêmica, porque são seres humanos que querem ganhar em campo. Mas desse jeito que a gente estava acostumado, não dá. E quem tomou cartão de cara já foram realmente os mais chatos, né? Que é Roger Guedes, insuportável que foi seguir o Daronco, Gabigol, que sempre toma cartão amarelo e fica fora de um monte de jogo, e o Abel Ferreira, que foi expulso mais uma vez, um técnico brilhante, mas um cara insuportável na beira do campo, com seu eurocentrismo, né, com um toquezinho ali de xenofobia, que se passa de bom moço, mas na verdade tem um comportamento ridículo à beira do gramado. Então o meu destaque vai para a CBF, que finalmente conseguiu tomar uma medida boa pro futebol brasileiro. Por mim, que continue distribuindo cartão, expulsa, manda embora, chegou para falar com o juiz e é cartão mesmo, porque a gente quer ver futebol, não quer ver reclamação. Excelente destaque, Matheus. Um ponto, o Barbieri também foi expulso, tá? E tem que continuar, é insuportável. Eu já falei, eu cansei de falar, se eu fosse árbitro de futebol, eu expulsaria pelo menos 3 por jogo, porque no ano passado, em 2022, um dado, a média foi de 1,13 cartões por reclamação por partida em 2022 no Campeonato Brasileiro. Ou seja, você já começa o jogo sabendo que pelo menos um cartão por reclamação vai ter naquela partida. Insuportável, e ainda por cima você potencializa isso com um bando de gente à beira do campo que não tem nada a ver com... Tem necessidade de ter preparador de goleiro, preparador físico, preparador de não sei o que, aquele tanto de gente no campo para receber cartão amarelo? Por mim teria que ser o treinador e quem vai jogar. E bota ali um auxiliar técnico dele. O resto fica ali só perturbando o juiz e atrapalhando o jogo. Isso. Detalhe, era só o destaque, hein? E o Matheus já tá revoltado. Gerou uma pauta, o destaque dele. Só pra... Toca, âncora, toca. Só para adicionar no seu comentário, eles também estão orientando os árbitros, né, a dar vários minutos de acréscimo também para evitar cera, né? Então, no jogo do Botafogo no primeiro tempo teve 8 minutos de acréscimo, né? Por exemplo. Não, e só para concluir isso, a CBF fez uma palestra com os times falando que ia acontecer isso. E parece que ninguém ouviu muito bem, né? Só o Palmeiras que não falou que não dava para fazer essa palestra agora, não sei o quê, e Abel Ferreira acho que tem essa desculpa aí de que não sabia, né? Palmeiras e São Paulo. Palmeiras e São Paulo. Claro, é bizarro porque perde muito tempo, o jogador fica cercando o juiz, esquece. Ah, cara, é isso, o cara já vai no automático. Pô, o cartão que o Roger Guedes tomou, procurem aí. É patético, cara. É patético. O cara enche o saco do juiz, o juiz tentando ouvir a comunicação com o VAR, que também não deve ser uma coisa muito fácil. E o cara foi, seguiu o Daronco até ele conseguir tomar o cartão amarelo. Então tem que fazer isso. E se reclamar mais uma vez, é que tome o vermelho até aprender. O do Gabigol não foi tão assim, porque ele correu em direção ao árbitro de forma assintosa, e aí o árbitro já nem deixou ele falar, já deu logo amarelo, e aí o Gabigol não tinha o que falar, né? Ele só explicou, você veio na minha direção correndo de forma assintosa e não pode aceitar, né? E fez muito bem. Correto. Beleza. Vamos seguir nossa pauta aqui. Começando pelo primeiro jogo envolvendo times cariocas, que foi no sábado. Fluminense 3-0 sobre o América Mineiro fora de casa. Primeiro tempo ali foi meio truncado, né? Terminou 0-0, mas no segundo o Fluminense deslanchou. Uma bela estreia do Lelê, fazendo gol e dando uma assistência. Marcelo, o que você achou do jogo? Eu vi o primeiro tempo mais focado, né? O primeiro tempo o Fluminense não achei bom, acho que por conta do mistão que estava vindo a campo com algumas peças poupadas, o Fluminense deu uma sentida, né? Tanto que o América Mineiro foi bem superior, né? Não é um time fraco, não é um time bobo, né? Então tentou de todas as formas furar o bloqueio do Fluminense, né? Mas não conseguiu. Então, a partir do momento que vem para o segundo tempo, o Fluminense já mudou a sua postura, né? Então, e conseguiu achar os gols com uma certa tranquilidade, até que eu confesso que eu não esperava isso, né? O Fluminense conseguiu equilibrar o jogo, né? Embora ainda assim tenha tido menos chances de gol criada, tá? Mas ele conseguiu equilibrar o jogo, não à toa. Se a gente for olhar estatisticamente, né, o Fluminense no primeiro tempo teve 3 chutes, 3 finalizações, né? Já no segundo tempo teve 12, né? Então muito diferente a postura que foi adotada pelo Diniz no segundo tempo. Ele viu que realmente não dava para continuar do jeito que estava, né, tomando o sufoco do América Mineiro, e conseguiu sair muito bem lá de Minas com uma importante vitória,
E como você disse, com uma excelente estreia do Lelê, né, mostrando que não vai ser destaque somente no Volta Redonda. Veio para somar, veio para agregar nesse time do Fluminense, que vai ser necessário ao longo de todo o ano. Sérgio, mais uma vez Cano marcando, porém perdendo pênalti. Por que o Diniz ainda coloca ele para bater, hein? O que o Diniz falou é que quem treina ali é o Cano, Ganso e o Arias, e na hora eles que estão no campo eles decidem. Mas já tá mostrando que não tá dando muito certo, né? Porque o Ganso não perdeu pênalti ainda, se eu não me engano. O Arias também bate bem, o John Kennedy também bate bem pênalti. E acho que esse pênalti pro Cano foi até mais para dar uma confiança para ele. Perdeu o outro, mas vamos ali deixar ele. Só que uma hora vai fazer falta, né? Porque às vezes que ele perdeu, o Fluminense não precisou, teoricamente, do gol. Do outro contra o Flamengo ele fez no rebote. E ontem, logo depois, esse maluco também parece que, sei lá, nasceu para fazer gol mesmo. Porque, porra, passou logo, sei lá, 5 minutos, uma bola vai nele, ele dá um drible no goleiro e abre o placar pro Fluminense. Como vocês falaram, 2 tempos bem distintos, né? O Fluminense, primeiro tempo, tomou até um certo sufoco. O América deveria ter saído na frente do placar. Parece que o Mancini consegue encaixar bem os times dele contra os times do Diniz. O Fluminense tem essa dificuldade também com o América. Ano passado, o Fluminense teve um jogador a mais o tempo todo e não conseguiu ganhar do América lá. Mas no segundo tempo, conforme entrou o Lelê, o John Kennedy ficou um pouquinho mais aberto do outro lado também, e o Fluminense acabou sobrando e fez 3 gols muito rápido. E mostra que é a força do elenco, né? Porque o Fluminense até poupou alguns titulares, poupou para mim o principal, que é o John Arias, que faz total diferença no time do Fluminense, e ainda assim o Fluminense conseguiu sair com um resultado maiúsculo lá de Minas, que com certeza vai ser um time que vai tirar muito ponto de time grande, o América. Então acho que você ganhar lá já larga bem na frente mesmo. Matheus, quer complementar sobre o Fluminense? Eu queria complementar, trazer uns dados sobre o Cano, né? Porque eu sempre... Enfim, desde que ele começou a perder pênalti, eu falei, vamos olhar o retrospecto do cara para ver se isso é uma coisa nova. Ou se começou no Vasco, por exemplo. No Vasco, desde que ele chegou no Brasil, a gente já sabia que ele não era bom batedor. E é engraçado, cara, porque eu vou dar os créditos aqui dessa informação, é do canal do FB, que tem lá no YouTube. Pra quem não sabe, é filho do Filé, que é fisioterapeuta do Fluminense, né? Ele faz umas análises de futebol. E ele fez essas análises, e o Cano, no Independiente, cara, Medellín, ele teve uma conversão de 95% em cobrança de pênalti. Ele bateu 22 e acertou 21. Né? Então o cara teve um ótimo aproveitamento. Aí veio pro Brasil, veio pro Vasco, esse aproveitamento já caiu bastante. No Brasil, o aproveitamento dele é de 53%. Ou seja, o cara bateu 15, acertou só 8. É realmente muito ruim. Então, não pode bater. Essa é a verdade, né? O que é engraçado, que o Sérgio falou sobre essa questão dele ser iluminado, o Cano é um cara muito resiliente. Ele sempre perde um gol no jogo. Pelo menos um gol ele vai perder no jogo. Geralmente é antes dele fazer. Geralmente ele começa o jogo, aí tem aquela bola, ele perde o gol, mas isso não abala ele, não. Às vezes ele perde 1, perde 2, mas ele vai lá e faz logo em sequência. Pênalti é uma coisa que ele já tem uma dificuldade. Parece que mexe com o psicológico do cara e o cara não consegue bater bem. Então, nessa situação, o treinador tem que intervir e colocar uma ordem bem estabelecida para quem vai bater. Bota o Ganso, bota o Arias, bota outro e tira o Cano. O negócio dele mesmo é fazer o gol com a bola rolando. Isso ele é muito bom. Se fosse um jogador que batesse pênalti, teria mais gols ainda. É uma pena para ele, mas o Fluminense tem que pensar em si. No mais, acho que o pessoal resumiu bem. O Fluminense jogou mal o primeiro tempo, mas o Diniz acertou o time pro segundo. Realmente o Fluminense tem dificuldade com o América Mineiro. O Wagner Mancini é um treinador... eu não considero ele um treinador bom para time grande. Acho que todas as vezes que ele passou em time grande ele foi mal. Mas para esses times medianos, ele é muito bom. Ele consegue armar times que dificultam muito os times grandes, né? Então, é uma vitória importante. O Fluminense começou bem. E o destaque total para mim foi realmente a estreia do Lelê, porque o cara mostrou que não veio para passear. Acho que a grande lição que fica desse jogo do Fluminense é que talvez o elenco do Fluminense não seja tão curto como a gente imaginava, né? Ou como muitos imaginavam. De fato, não é o elenco do Galo, não é o elenco do Flamengo, nem de perto, mas parecem que estão surgindo algumas opções, principalmente do meio para frente, que são bem interessantes, né? Então você tem o John Kennedy, que se recuperar dos problemas disciplinares dele,
É um jogador de muito talento, na base do Fluminense sempre foi muito, muito goleador. E tem o Lelê. Então o Fluminense parece que tá com o elenco talvez um pouco melhor do que aquilo que a gente imaginava. Pode brigar aí talvez em mais de uma frente mesmo. O Lima foi bem também. Tem alguns jogadores ali. Até no outro jogo teve o Vitor Mendes que entrou bem, né? Zagueiro, não tinha jogado ainda, fez gol e tal. Então, assim, parece que talvez o elenco não seja, realmente tenha melhorado consideravelmente. Vamos ver, né? Primeira rodada não dá para tirar muita conclusão, mas foi animador. Show de bola. Passando para o segundo jogo aqui que a gente teve dos Cariocas no sábado, o Botafogo enfrentou o São Paulo no Newton Santos, com o John Textor, com um gramado novo. Começou muito bem, abriu 1-0 logo antes dos 10 minutos ali, 15 minutos. Depois o time caiu, São Paulo achou um gol ali na primeira jogada de ataque. Depois São Paulo dominou o jogo, teve chance de virar, o PR foi mais uma vez muito bem. Mas no final ali apareceu o Eduardo e o Botafogo venceu. Tem que elogiar também, dessa vez, assim, desde o jogo do meio de semana também, eu já vi alguma evolução do Botafogo, né? Não tá a mesma draga que tava no Carioca. Tá longe de estar ideal, com certeza. Mas, assim, já deu para ver mais consistência do time. E conseguiu a vitória importantíssima ali com um adversário que deve brigar no mesmo lugar da tabela ali no meio, que é o São Paulo. Henrique, o que você achou do jogo também? Foram as suas impressões do Botafogo? Cara, então, o Botafogo até me surpreendeu, porque como eu tinha mandado meu palpite para você, eu achei que o São Paulo fosse um pouco melhor do que um pouco menos pior, né, na verdade, do que o Botafogo. Ia ganhar de 2-0, mas no jogo a gente viu que não foi bem isso, né? O Botafogo começou muito bem o primeiro tempo, já abriu logo de cara o placar com um dos destaques do time, que é o Tiquinho. Não sentiu tanta falta assim no início do Marçal, que eu achei que o Botafogo fosse sentir muita falta, mas acabou não sentindo tanto. O problema é que depois que abriu o placar, o Botafogo meio que se acomodou na partida e voltou a ter problema com a criação. Tanto que o jogo passou a ser um pouco truncado, o São Paulo chegou a empatar. E aí, no segundo tempo, o Botafogo, com esse ótimo jogador que aparenta ser o Eduardo, desempatou no finalzinho da partida. Destaque positivo para mim desse jogo foi o Eduardo, porque tá me surpreendendo. Não esperava que ele fosse ter esse início de temporada, né, de brasileiro, tão bom assim. E acredito que o Botafogo possa ir bem se colocar os pés no chão e ter a noção de que o time não é lá essas coisas e é brigar por cada ponto. Não tem muito mistério nisso. Foi o que você falou, ganhou 3 pontos fundamentais contra um time que deve brigar pela mesma posição na tabela. E é isso, vamos ver o próximo jogo, como é que vai ser, se o nosso querido Luiz Castro vai conseguir surpreender a todos novamente de forma positiva. Mas, no geral, é isso, cara. Eu só acho que o Botafogo ainda precisa melhorar o setor de armação, porque eu achei que ainda foi aquém do que poderia demonstrar, principalmente jogando em casa. Tá tendo boato aí, né, de Rames Rodrigues. O Botafogo tem algumas contratações que vão chegar já no meio da... Mas esse boato é sério ou é que nem o Yaya Touré? Então... É um boato sério, mas voltou a palhaçada também de Matias Rojas, né, também no radar. Esse cara tá... Mas vamos jornalisticamente definir. Boato sério. Boato, então... Mas é um boato sério. O do James Rodrigues parecia ser... Não, o do Rames, o Textor falou que parecia ser mais, e que vai mais sério, porque o próprio Textor confirmou o contato com ele, né, com o agente dele, melhor dizendo. Mas ainda tá bem no início ainda. Então não dá pra afirmar nada ainda não. Mas que houve um contato, houve uma procura, houve sim em relação ao James Rodrigues. E Sérgio, pra você também... Viu alguma evolução no Botafogo? Acha que está no caminho certo? Cara, então,
os primeiros minutos me agradaram bastante. O Botafogo, achei que parecia que ia vir um resultado tranquilo, né? Só que depois desandou, depois tomou... São Paulo não teve chance. Aí quando achou aquele gol ali meio que na sorte, parecia que ia ser o contrário, que o São Paulo ia virar o jogo, né? Mas a evolução que eu vi do Botafogo foi que os gols que o Botafogo fez não foram gols assim por acaso, foram gols bem trabalhados. Então isso até mostra que mesmo que esporadicamente algumas coisas acabam funcionando, né? Por mais que não seja convencional um zagueiro cruzar a bola na área ali no final do jogo pro armador do time, pro meio campo do time. Só que se você for ver toda a jogada, a bola foi rodando e caiu no coxa sozinho ali na ponta esquerda. Então foi sim uma jogada trabalhada, e até antes do Botafogo sofrer o primeiro gol, teve chance de ampliar, mas depois ficou nesse marasmo ali. Só que, cara, pontuar, o Campeonato Brasileiro tem que pontuar, não tem jeito, nem sempre você joga bem, tá certo que o Botafogo joga mal com uma frequência muito maior, só que mesmo assim pontuou contra um time que vai estar ali brigando pela mesma parte ali de pré-Libertadores, Sul-Americana. Então, e o Botafogo está ajeitando o time durante o campeonato, não tem jeito. Começou mal o ano, tá vindo agora, se não me engano, de 8 jogos sem perder, né? Só que também esses jogos foi aquela Taça Rio ali meio zoada, mas sim, não é aquele nível de preocupação todo que estava demonstrando, mas também não está exatamente no caminho certo. Mas eu acho que o Campeonato do Botafogo vai ser esse mesmo. E depende muito, que vale até um pouco pro Vasco aí em casa pontuar, cara. O Campeonato Brasileiro precisa de você ganhar em casa e fora você arrumar uns pontinhos, caso queira brigar por alguma coisa maior, né? E rapidinho, só e pro destaque ali daquela parte ali central do Botafogo, que é o goleiro, que fechou o gol, o Adrielson e o Cuesta, que fazem uma zaga segura, mais o Adrielson até do que o Cuesta. O Eduardo, que eu até via esse cara no Fluminense, eu odiava ele, parece que é outro jogador. E o Tiquinho, que é um cara que é matador, né? Então, quando o Botafogo tem esses jogadores ali funcionando, acaba conseguindo bons frutos. Marcelo, até estava curioso para te perguntar, porque o Eduardo, na verdade, ele é o segundo atacante, né? O Tiquinho sai muito da área, ele sempre dá opção nos lados, e quem joga de centroavante quando isso acontece é o Eduardo, tanto que ele tem 6 gols nos últimos 7 jogos, né? Desde que ele voltou da lesão, ele tá... Outro que parece segundo atacante, ele chega muito à área, né? Tanto que assim que o Mendes, né, deu aquela entrada que deveria ter tido uma atenção especial do VAR naquela entrada, a torcida toda ficou apreensiva, né? Porque se o Eduardo sai por lesão, eu não sei se o resultado seria a vitória do Botafogo, né? Porque ele é a parte central, é o crânio do time, né? O cérebro, né? Então, quando ele teve sofreu aquela entrada, a galera ficou bem apreensiva com isso. Mas gostei do time. Cara. Realmente o Sérgio me surpreendeu, porque vamos fazer uma ressalva aqui. Eu não tinha me ligado ontem, eu não conhecia esse jogador. Eduardo, eu fiquei falando, vou pesquisar de onde ele veio. É o Carlos Eduardo, né? Que jogou exatamente. Jogou no Grêmio Prudente. Imagino que seja eu já não sei, o Grêmio Prudente eu não sei não. Ele jogou no Fluminense, se eu não me engano, aquele ano que o Fluminense fez a epopeia pra não cair. Foi 2009, se eu não me engano, que ele jogou no Fluminense, que foi o ano... foi isso. Foi em 2009. Era muito fraco, né? Parece ser um jogador que evoluiu, então. Porque realmente... Graças a Deus. Acho que o Botafogo, ele tem... Os 2 melhores jogadores do Botafogo é o começo do time e o final, que é o Perry e o Tiquinho. O Perry, a grata surpresa, ótimo goleiro, tem se mostrado, né? Vamos aguardar um pouquinho mais, mas tem se mostrado um ótimo goleiro, salvou ontem. E o Tiquinho é um atacante bom atacante. Sabe fazer o gol e tal. Eu acho que, assim, o jogo que eu vi, o Luiz Castro, ele, na verdade, ele fez uma coisa... Ele foi um estrategista ali, né? Ele muito inteligentemente, sabendo que o Rogério gosta de propor o jogo, ele deixou o São Paulo propor o jogo, porque o São Paulo com esses jogadores não vai conseguir propor jogo nenhum. O time é fraquíssimo, né? Eu diria que, assim, o time... Eu diria que os 2 times são mais ou menos equivalentes, tem um elenco relativamente parecido, mas acho que o 11 do Botafogo hoje, mais ajustado até, acho que o São Paulo vai encontrar
boas dificuldades. Só que São Paulo tem um fator casa importante, como vocês falaram, né? A torcida de São Paulo, ela tem ido muito ao Morumbi nos últimos anos. E o Botafogo, por exemplo, no ano passado foi o que ele não conseguiu aproveitar. Não conseguiu aproveitar o fator casa no Engenhão, isso prejudica muito mesmo. O Vasco, com só 37 jogos agora para fazer na temporada, e com São Januário, onde geralmente ele costuma ganhar, ele vai ter uma boa vantagem. Mas acho que esses 3 aí realmente vão estar mais ou menos no mesmo patamar. Acho que o Luiz Castro ontem foi bem. O que ele fez funcionou. Ele, sabendo dessa limitação de São Paulo, ele deixou o time de São Paulo jogar e ganhou naquilo que ele acreditava que dava para ganhar. Ganhou naquela bola que eu gosto mais do Cuesta construindo do que destruindo. Acho que ele é melhor construindo as jogadas aqui do Botafogo, que ele tem um passe bom. O Cuesta sempre fez isso no Internacional. Ele sempre foi esse cara que dava essa bola longa, ele tem essa bola longa boa, botou a bola na cabeça do cara. Mas ele é bom zagueiro também. Não, sim, mas acho que a qualidade maior dele pro jogo, você pode achar um zagueiro que destrua, às vezes o cara tem muita dificuldade para construir, mas ele dá uma alternativa boa, porque ele pode fazer essas jogadas de vez em quando, né? É um zagueiro relativamente raro, canhoto e tal, que sabe jogar. Marcelo, eu imagino a sua reação quando o Júnior Santos perdeu aquele gol. Porque eu não fiquei muito satisfeito, não. Imagino você. Ele é muito fraco, né, cara? Ele é muito fraco. Ele é aquele cara que vai levando, trombando, ele não sabe como é que vai dando certo. Ele é grande, mas ele aí. É o Krag, né? É bem que joga pela ponta, mas não. Mas o Castro gosta dele, né? Eu não sei, deve ser o xodó dele. Ele gosta muito dele, então eu também não entendo essa paixão pelo jogador. Mas ele é útil, né, fazer cara? o quê? Ele é útil. Ele é útil. Uma coisa que eu queria ressaltar é o seguinte: o início e o final dos jogos do Botafogo. Óbvio que, né, o recorte que a gente tem até agora talvez não sirva de parâmetro, né? Porque, como vocês já anteciparam, foram jogos da Taça Rio, né? Foi o Sergipe da vida. Mas dos jogos da temporada, tá? Dos 19 jogos da temporada, o Botafogo marcou em 7 deles, entre o minuto 0 e o minuto 15, tá? E em 9 dos 19, o Botafogo marcou nos últimos 15 minutos, né? O que já começa a ter uma certa cara de Luiz Castro, uma coisa que a gente sempre critica bastante, né? Pode ser uma característica, né? Começar sempre muito forte, né? E não desistir do jogo, por mais que ele possa estar complicado, tá? Então, e a bola aérea, que já vem funcionando já há um bom tempo. São 2 das características que eu acho que a gente tem que ressaltar, embora também concorde com todos vocês que tem espaços na defesa, principalmente na proteção da defesa, e na criação ainda tem que dar uma melhorada. Essa marcação-pressão que fizeram deu certo, pelo menos ali nos primeiros 25, 30 minutos. Sim, me iludiu bastante. Deu certo, só que para isso tem que ter disposição. Igual você estava falando do América, o América fez um primeiro tempo que a gente viu que não é aguentar fazer aquilo de novo, porque é muito difícil ficar marcando ali em cima o tempo todo, pressionando, ainda mais jogando sem a bola com muita frequência, e o Botafogo conseguiu fazer isso muito bem. Por isso que eu pontuei esse lance do meu certa evolução do Botafogo. Tem algumas coisas que a gente vê, porque antes, o Botafogo tá uma bagunça total, o Botafogo não faz nada, o Botafogo conseguiu achar um gol, mas conforme foi passando a olhar melhor os gols, a gente tá vendo que realmente tem uma certa evolução, lógico que muito longe do ideal ainda, mas tem uns lampejos de qualidade de dedo do técnico português. Eu acho que é isso. Ele estrategicamente nesse jogo ele foi bem, mas o Botafogo teve vários problemas. O Botafogo passou muito perto de perder. Essa é a verdade. São Paulo poderia ter saído vitorioso do jogo. Eu acho que o resultado mais lógico era o empate para esse jogo. Era o resultado mais justo, assim, para os dois, pelo que foi o jogo todo. Mas o treinador não pode deixar de ser louvado quando ele aposta numa estratégia e a estratégia funciona. Ele apostou ainda em tentar encontrar um gol e vencer daquela maneira e ele conseguiu. Se mostrou acertado. Mas o Botafogo... Até porque funcionou contra o São Paulo, né? Que foi ou você ou o Sérgio que falaram. Que não tem qualidade na frente. Não é um time horroroso. O São Paulo não é um time horroroso. Mas ele esbarra nesse estilo de jogo do Rogério Ceni, porque é um cara que gosta de propor o jogo, e ele vai ter dificuldade de propor um jogo com os jogadores que ele tem no São Paulo, né? Com Marcos Paulo, com Pablo Maia, com Luciano e Caleri. Cara, fica difícil propor o jogo. Essa é a verdade. E o Luiz Castro parece saber disso melhor, né?
Foi lá e não quis propor o jogo. Falou, ó, o Extra levanta a bola na área e vamos ver. E deu certo. Isso. E também no sábado, às 9 horas, esse jogo aí que eu tinha certeza que ia ser uma amassada. O Vascão foi lá no Mineirão, abriu 2-0 e depois estacionou o ônibus e acabou, né? Furou a bola. Parou o carro. E garantiu a vitória. Uma nova muralha. Então, isso daí tá polêmico. Mas, Henrique, achou o que do jogo? Tá bom, valeu pelos 3 pontos, tem que melhorar. O Barbieri é o novo xodó? Cara, então, o Vasco se propôs muito bem no jogo. Surpreendeu a todo mundo, né? Até a minha pessoa, que eu estava com um cu na mão para esse jogo, achava que o Galo ia passar o carro em cima da gente. Mas começamos muito bem o jogo, com o destaque da partida que foi para mim foi o Peck, junto com o Léo Jardim, óbvio. Mas começamos muito bem com o cruzamento do Peck e a escorada do Andrei. E logo na sequência, uma jogada que tem se tornado característica do Vasco, que foi o cruzamento de lateral. Latereio, isso aí. O famoso Cuca-Bol. A gente teve... foi numa bola dessa que a gente conseguiu fazer o segundo gol com um jogador que eu esqueci o nome agora, com o Peck. Então, começamos muito bem. Aí depois foi estacionar todo o meio de transporte possível para o Atlético não passar. E a gente teve, além de ter tido um meio de campo até que ok, acho que deu para segurar bem o Atlético. Quando o Atlético passou, não passou pela nossa nova muralha chamada Léo Jardim, que resolveu agarrar até pensamento na noite de sábado. Tivemos um puta de um sufoco no final do jogo. Eu não estava em casa, eu estava numa resenha com os amigos. Eu não conseguia mais prestar atenção no que estavam falando. A Tainá, coitada, olhava para mim, eu não conseguia olhar para nada, só olhava para o jogo. Mas quando o Hulk deu aquela sapatada na entrada da área, eu não passou nem o Wi-Fi. Eu pensei que o pior estava por vir, mas graças a Deus e a todos os santos, o meu querido Léo Jardim estava lá para garantir o resultado e os 3 pontos que vão ser importantíssimos para a sequência do campeonato. O problema é que a gente sai de um problema e vai para outro, né? A gente pegou o Atlético, agora pega o Palmeiras e em casa no domingo. Então vai ser... A tabela foi ingrata, né? Com o Vasco, com o da Gama, com o da Colina. Porra. Mas não tem jeito, né, cara? Tipo, poderia ter começado de forma mais tranquila, mas a gente ia acabar enfrentando... Mas cara, se a gente parar pra pensar com essa vitória contra o Galo, foi bom. Porque agora, assim, o Vasco fez 3 pontos que ele não tava na conta de fazer. Pensei que tivesse sido ruim. Entendeu? E, porra, esses 3 pontos, ele vai com uma tranquilidade maior pro Palmeiras. Porque se ele perde já pro Atlético, cara, ele ia ter que ganhar do Palmeiras em casa. Né? Sim, então, assim, é sob esse ponto de vista, foi até... Acaba agora sendo até interessante. Não, foi ótimo. Mas eu achei que o Vasco... o Galo deixou muito espaço ali depois de que o Vasco fez 2-0. Eu acho que o Vasco se defendeu bem até, porque o time do Galo é realmente bem melhor. Só que eu acho que também poderia ter não abdicado tanto de jogar igual o Vasco fez principalmente no segundo tempo. Eu acho que tinha espaço para o Vasco conseguir um contra-ataque ali, porque ao contrário até do que a gente fala muito do Botafogo, o time do Vasco é um time que corre muito, e do Flamengo também. O time do Vasco é um time que tem muita disposição, o moleque corre bastante. Então acho que tinha como até que o jogo ficasse mais tranquilo. Mas é o que a gente está falando, um time que é muito melhor do que o time do Vasco, o time do Galo. Então, um resultado maiúsculo, um resultado gigantesco. E no final, né, a estratégia do Barbieri deu certo, né? Abriu o placar, abriu vantagem, aí depois, sabendo que o time era pior, como não queria se desguardar na defesa, preferiu estacionar o ônibus e bola para frente, que era jogo de campeonato. Mas também eu acho que a gente fica muito superestimando esses times dos outros estados. Tipo o Corinthians, o Galo, o próprio Grêmio,
que assim, os elencos são melhores e tal que os de Botafogo e Vasco, por exemplo, mas eles não vêm jogando nada, né? Assim, eles não têm resultado Não, nenhum o Galo durante não o vem ano. jogando nada. Então, assim, Assim, a vitória gente aposta na continua vitória. sendo gigante, mas o Galo também não jogou nada, entendeu? Ele não vem jogando Mas nada. que o Ganhou do futebol, América eu acho que ali, assim, tipo, que o Fluminense passou o sim. carro por cima aos peidos, entendeu? Então O a gente Galo também vem tem que mal. valorizar os times cariocas e as vitórias, assim. Sim, mesmo... mas, por exemplo, vai ter muita gente que vai enfrentar o Galo e vai perder durante o campeonato. Exatamente. Porque esse mesmo time jogando que o Vasco mal, vai ele tem uns brigar jogadores ali. bons, cara. Sim. E é isso. O Hulk tá lá, entendeu? O Galo pode jogar mal, mas o Hulk pode fazer o gol. E eles têm muita capacidade nesse sentido, individual. Então foi uma vitória maiúscula do Vasco, sim. Por exemplo, hoje o América Mineiro joga melhor que o Galo. Essa é a verdade. Só que eu ainda prefiro enfrentar 10 vezes o América Mineiro. Sim. Não Até tem porque jeito, né? Então, quem tá na frente quem tá no comando do ataque é a Luiz, o Boi eu acho Bandido, e o outro é o Hulk, eu né? acho- Exato. Eu acho que assim, o que o Léo falou é verdade. A gente superestima às vezes as coisas, mas assim, o Galo ainda está no patamar ali, tipo, de elenco. Flamengo, Palmeiras e Galo ainda é a primeira prateleira. Não tem jeito. Então, ganhar desses caras na casa deles foi, pra mim, foi o resultado mais surpreendente aí do final de semana. Ontem o Galo tinha no banco Edenilson, Patrick, Pedrinho. Deixa eu ver mais quem entrou. Todos são jogadores todos esses jogadores, no Vasco, eles seriam titulares. Essa é a questão. O Patrick seria titular no Vasco, o Edenilson seria titular no Vasco, o Pedrinho seria titular no Vasco. O Vargas seria titular no Vasco. Tem um amigo nosso que diria que o Edenilson seria banco pro Jair. Pode jogar os dois juntos, por que não? Jair e Edenilson, uma boa dupla de volante. Os dois sabem jogar bola. Mas e o Andrei? Verdade. Mas o Andrei vai sair, cara. O Andrei não é uma realidade pro Vasco. O Vasco não pode. O Barbieri não pode montar um time pensando no Andrei. Essa é a verdade. Ele vai usar o Andrei porque o Andrei é o melhor que tá lá. Bota ele lá, mas ele tem que pensar no time sem o Andrei. Faltam quantos jogos pro Andrei? Cara, se eu não me engano, faltam 6 jogos pra ele. Porque o Vasco joga uma vez por semana, né? Então vamos fazer a conta. O cara vai embora em julho. Irmão, pelo menos a gente vai estar descansado, não vai ter essa desculpinha de eu tô cansado do campeonato, que não sei o que. A gente pensou com certeza. no ano, cara, o Vasco só que é aquilo. Quanto maior a facilidade, maior é o vexame também. Então o Vasco tem que saber que isso é muito positivo. Mas, cara, não tem desculpa, não. O Vasco tem que ficar meio de tabela pra cima. Abaixo disso é vergonha. Não vai jogar mais nada. Pô, Matheus, mas assim, eu confesso que eu estou feliz primeiro em não cair. Depois eu penso em que parte da tabela eu vou ficar. Primeiro é chegar nos 45 pontos, né? Depois. Exato. Você, como torcedor, tem que pensar nisso. Então, beleza. O meu âncora, só para registrar aqui, essa camisa não é do Galo, nem do Botafogo, nem do Juventus, tá? É do maior da Zona Oeste, o Campo Grande, o Campusca, campeão da Série B, muito maior que o Bangu. Só para registrar aqui que senão o pessoal do vídeo vai achar que eu virei botafoguense, virei Galo. Campusca é gigante. Sei lá. Campusca é gigante. Nossos fãs banguenses vão se revoltar contigo, hein? Manda fazer fila. Inclusive, a gente tem que ir no jogo lá no Ítalo Del Cima, né, Sérgio? Pô, já fui uma vez, maneiríssimo. Pois é. Tá registrado, então, a observação. Seguindo aqui no domingo, 4 horas, tivemos Flamengo voltando a vencer, né? Abafando um pouco a crise e com uma novidade, né? Chegada do Sampaoli. Não treinou o time nesse jogo, mas já vai estar lá no banco na quarta-feira. Matheus, mais uma vez Ayrton Lucas como destaque. Uma pequena polêmica ali, né? O Gabigol jogando, Pedro no banco. Pedro não ficou muito satisfeito, até deu uma declaração. Mas no final, o Flamengo 3-0, também num time fraquíssimo do Coritiba, que é um dos grandes candidatos ao rebaixamento, né? Forte candidato ao rebaixamento, time muito ruim, passou sufoco, inclusive foi mal até no próprio campeonato estadual, né, lá do Paraná, que é muito ruim também, campeonato estadual bem fraco. Acho que assim, a impressão que ficou para mim foi que os caras correram,
fato. Eles não correram isso contra o Fluminense, não correram isso contra o Maringá. E isso me parece ser o efeito do treinador, né? Porque é isso. Quando você muda um treinador, isso você sempre vai ter. Tem um monte de jogador lá, o elenco é bom, então tem disputa por posição. Se tem disputa por posição, os caras querem jogar. E para você jogar, você precisa correr, principalmente como um treinador como o São Paulo, que não vem pra... Não é o perfil paizão, cara. Não é o perfil de que passa a mão na cabeça de jogador. Eu acho até que, assim, ele tem que ter um pouco mais de inteligência do que ele teve nos outros trabalhos dele, porque no Galo ele teve um claro problema com o elenco, né? No Santos acho que não, mas o Santos era um elenco bem mais modesto, né? Que para mim foi o melhor trabalho dele, porque aquele trabalho de ser vice-campeão no Santos foi espetacular. O trabalho dele no Galo ficou até um pouco abaixo, esperava até um pouco mais. Acho ele muito bom treinador, mas ele tem esse problema de relacionamento, não é um cara fácil de lidar. Mas não vem, provavelmente, para passar a mão na cabeça do jogador. Se ele for inteligente, ele vai tentar de alguma maneira compor. Essa questão do Gabigol e do Pedro, por exemplo, para mim é um absurdo o Pedro ficar no banco do Flamengo hoje. Não faz o menor sentido. E fica a prova, para mim, os flamenguistas podem discordar de mim, comente aí, me xingue, faça o que você quiser. Mas a verdade é que o Pedro é melhor que o Gabigol, na minha visão. O Pedro é um jogador que pode ser o camisa 9 da seleção brasileira. Ele tem capacidade para ser o camisa 9 da seleção brasileira e para jogar na Europa. Talvez não na primeira prateleira da Europa. Não é um jogador para o Real Madrid, talvez. Mas é um bom jogador para vários outros times. E o Gabigol não tem. O Gabigol é um grande jogador de futebol, mas principalmente para o futebol brasileiro. Essa é a minha visão. E o Pedro simplesmente vem melhor que o Gabigol. O Gabigol estava 10 jogos sem fazer gol, saiu da seca porque fez um gol de pênalti, mas ele não tem cabimento. Ou vai jogar os dois, ou se é para escolher um, que fosse o Pedro. Então fica claro para mim que o Flamengo não poderia esperar o treinador, porque esse Mário Jorge, que é do Sub-20, obviamente, não é nem justo cobrar o cara para ele ser ele não é um treinador de futebol profissional, né? Então você não pode cobrar ele, mas ficou claro que ele não teria capacidade, por exemplo, de tocar até o Flamengo esperar, por exemplo, o Jorge Jesus. E, sinceramente, eu acho que o São Paulo é mais técnico que o Jorge Jesus. Se você olhar todos os feitos da carreira, talvez o São Paulo também não é um técnico muito vencedor, a gente não pode dizer que ele é um cara muito vencedor, mas ele teve títulos, trabalhos muito mais expressivos. Ganhar a Copa América com o Chile, por exemplo, é absurdamente, é um trabalho, assim, surreal de bom, né? Então acho que o Flamengo fez bem contratar ele. O Jesus tem respaldo, né? Jesus tem muito respaldo. Claro, o Jesus tem o respaldo da história dele, né? Do que ele fez, né? Que foi um dos maiores times dos últimos anos, com certeza, do futebol brasileiro, né? Aquele time de 2019. Mas o São Paulo ele também tem respaldo, porque, por exemplo, os caras já mudaram completamente a postura, né? Então os caras respeitam também o treinador que vem com bons trabalhos e sabendo que ele é meio malucão. Talvez os caras tenham corrido também muito por conta disso. Ayrton Lucas é o melhor jogador da temporada do Flamengo, não tem discussão. E eu acho que o Pedro é o segundo melhor, né? Então não deveria ter ficado no banco. Eu acho que o São Paulo vai arranjar um jeito de colocar os dois para jogar, Pedro e Gabigol. Só que ele vai ter que chamar o Gabigol do cantinho e explicar que talvez ele não vai conseguir jogar na posição que ele quer, porque ele deixou claro naquela entrevista que ele quer disputar com o Pedro, né? O que também é meio bizarro para mim, porque o cara é um jogador do Flamengo. Ele tem que pensar no Flamengo. Então, se o treinador vira para ele e fala, cara, você pode ajudar o Flamengo, mas você não vai jogar nessa posição que você quer jogar, ele deveria meter o rabinho dele entre as pernas e jogar. Agora, como no Flamengo ninguém cobra o Gabigol, por tudo que ele já fez, que não é... Mas aí vai ser importante, hein, o São Paulo aí, porque o Gabigol eu acho que ele vai... é um jogador marrento demais. Sim, mas eu acho que ele vai tentar compor, porque o São Paulo, ele gosta do Gabigol. Tanto que na entrevista hoje dele, ele falou que tentou levar o Gabigol pro Sevilha. Então você vê que o cara gosta do jogador. Ele não vai chegar e falar assim, cara, se você não quer jogar de centroavante, você vai ficar no banco. Não acredito que ele vai fazer isso. Eu acho que ele vai tentar convencer o Gabigol a jogar junto ali com o Pedro. Também não acho que ele vai abrir mão do Pedro. E eu acho que esse mas é um cenário estranho, né? Assim, a necessidade do Gabigol de fazer essa entrevista ali do nada. Não tem necessidade. É que ele é esse jogador. Pedro, ele quer concorrer com o Pedro, então meio que o Pedro agora tá bem melhor do que ele. Aí o técnico do Flamengo, o interino, ele argumenta o banco do Pedro dizendo que foi de acordo com o time do Curitiba. Porra! Não, caralho, é o Flamengo que então tem que ele viu no Curitiba agora? O Curitiba é um time que nem ataca, cara. É um time tipo assim... Eu vou tirar o melhor atacante que tem no Brasil, tem 15 gols lá em 17 jogos, porque o time do Curitiba precisa que alguém que jogue mais por dentro para marcar. Pelo amor de Deus, né? Não, ele colocou o Gabigol porque ele tem medo.
é uma sequência de fatos ali que, para mim, o menor dos culpados foi o Pedro falando. De resto, o Gabigol, pô, ele no lugar dele, já que ele não tá bem, fala assim, não, ele com 3 zagueiros, até que não tô me sentindo muito bem, não. Mas se ficar 2 atacantes ali, só eu e Pedro, eu acho que dá, não sei o que agora, porra, fala, não, eu concordo com o Pedro, tá fudido. Exato, só que eu acho que, tipo assim, acho que ele fez isso com o Vitor Pereira, ele não vai fazer com o Sampaoli, entendeu? Acho que tem muito isso também. O jogador, ele meio que sabe brincar um pouco com isso. Então, como o Vitor Pereira tava muito pressionado, muito tudo, o cara pegou, tipo, se sentiu no direito de falar aquilo que ele falou, que eu concordo com você, é um absurdo. Você pega a postura, é diferente, a forma como o Pedro falou ontem, é mais respeitosa. Ela é uma forma mais branda. Você fala, olha, eu não concordei, eu respeito a decisão do técnico, tem a hierarquia e tal, mas eu não concordo. E ele tá certíssimo, né? Agora, você pega a entrevista do Gabigol, é diferente. Não, eu conversei com o treinador e, tipo assim, eu quero jogar na posição que eu sei jogar. Só que você é um funcionário do clube, cara. Essa é a questão, né? Agora, é claro, o cara que fez gol em final de Libertadores 2 vezes e tal, a torcida não cobra, os dirigentes do Flamengo também não cobram ele, então fica muito cômodo pra ele fazer esse tipo de coisa. Vamos ver se ele vai bater de frente com o São Paulo ou não, ou se ele vai colocar o rabo entre as patas e vai jogar na posição que o cara acha que é a melhor. Agora, Marcelo, meio que projetando o São Paulo no Flamengo, eu acho que de 2 uma, ou vai dar muito certo, que o São Paulo é meio malucão e vai cair nas graças da torcida e do elenco, e né, ele é lá na beira do campo, ou o contrário, ele vai fazer mudanças drásticas nesse time, de repente barrar um monte de gente, botar os garotos para jogar, Matheus França, o Ayrton Lucas tem que jogar, né? Estão vindo muito bem, e de repente vai barrar o Gabigol, o Pedro, e que pode gerar muita resistência do grupo e da torcida, né, se os resultados não vierem. Você acha que tá pendendo mais para qual lado? Eu acho que ele tem um grande desafio, né, porque é uma briga de egos, né, que ele vai enfrentar nesse Flamengo, querendo ou não, ainda mais com essa declaração como o Gabigol já deixou bem claro que ele quer jogar de centroavante, né, e aí vai fazer o quê? Vai deixar o Pedro na reserva? Não tem como. Né, o Pedro é muito melhor finalizando do que o Gabriel Barbosa, né? Então ele vai ter trabalho para controlar não só esse ego do Gabigol, mas também como todo o Flamengo de forma geral. O Gerson, o Thiago Maia, que vem sendo cobrados, do Davi Luiz, que embora não aparente ter aquela marra, vem mal também, né? Então ele vai ter trabalho. É um excelente time, né? Mas eles estão muito acostumados com... Como é que eu posso dizer? Eles estão tranquilos naquela posição que eles estão. Né? Eles não... Parece que não tem cobrança. Né? Não tem alguém para chegar e falar, não é bem assim. Né? Então, acho que ele vai ter um grande desafio de conseguir lidar com todos com esses jogadores, porque já ganharam muita coisa do Flamengo. Ele conseguindo controlar. Um outro desafio vai ser ele se controlar, porque ele também não é um treinador fácil, né? Ele pega muito, ele cobra muito, então eu não duvido nada que quando ele assumir de verdade, ele já comece a falar de reforços para a diretoria do Flamengo, querendo 10, 15 reforços, que ele é muito assim, no Galo ele foi assim, né? Toda hora cobrava. Disso, né? Hoje na coletiva, parece que a conversa foi que, tipo, no meio do ano, o Flamengo quer contratar até 4 reforços. Eu acho natural, porque todos os times vão buscar se reforçar de alguma maneira no meio do ano. Então, o Flamengo tá com um elenco já mais envelhecido, né? Então, se faz necessário. Agora, será que o São Paulo ele vai querer só 4 reforços? Não sei. Então, é um outro... Eu acho que um vai ser goleiro. Porque ele tem esse negócio do goleiro. Não, esse talvez não, porque vem o Rossi, que tá lá no time do... Mas é bom com o pé? O Rossi é bom pegando pênalti, com o pé eu não sei. O Santos não é bom com o pé. Não, isso. Aí, resta bem... Isso eu confesso que eu não sei dizer se ele é bom com o pé. Mas foi uma boa observação. Mas é um bom ponto. Então, exato. Porque, cara, no Santos ele tinha o... Ele bancou, né? O Vanderlei, que era tipo um goleiro que agarrava pra caramba. Aí ele levou... Ele bancou, né? Levou o Everson, não foi? O Everson pra lá. Depois ele levou pro Galo. Faz sentido. Vai que ele pega o Everson de novo. E o Everson e no Galo ele não é. O Everson vem sofrendo algumas críticas no... O Everson tá embaixo. Eu acho ele um goleiro bem mediano. Embaixo da trave, né? Pelo menos. É loucura, né? Porque assim, tipo...
Eu entendo, cara, e tal, mas não é uma coisa fácil, cara, você achar um goleiro que joga com o pé. E, tipo, um goleiro que joga com o pé e seja bom debaixo da trave é mais difícil ainda. Tipo, o último que eu me lembro que era muito bom era o Ceni. Nós ia chamar o Ceni lá pra falar, vem, Ceni. Hoje o Sampaoli falou que é meio que até o que eu acho que a torcida do Flamengo também queria ouvir, que ele não vai fazer invenção nenhuma agora, vai botar os melhores ali em campo, e que aquele lance, aquele jogo mais posicional que ele gosta, ele vai implementando com o passar do tempo, porque é um cara que está chegando agora durante o campeonato. Então não tem tempo de treinar, tá jogando toda quarta, domingo. Então eu acho que vai dar certo, cara. Eu acho que ele aprendeu um pouco, cara, com essa questão do Galo. Só que o Flamengo ontem já demonstrou isso correndo bem mais, né? O Gerson jogou bem ontem. Achei um time bem melhor, misturou com os moleques ali na lateral direita, esqueci o nome dele, Wesley, se não me engano. Então, mas eu acho que vai dar certo também. O Gerson tem grande chance de recuperar o futebol dele, porque o Gerson jogou bem com ele no Marcelo, né? Mas jogou bem na ponta. E tava bem, né? E tava bem no Marcelo. Jogou em outra posição. Mas eu acho que, tipo, aí tem como o treinador, né, de alguma maneira, encaixar ele. Agora, eu acho que você falou certo, Júnior. Eu acho que ele não vai chegar ele vai ser meio pragmático, entendeu? Acho que de início, assim, ele não vai chegar, tipo, tentando fazer muita loucura, que acho que ele aprendeu um pouco também com o que aconteceu nos últimos trabalhos dele. E ele sabe mais ou menos como é o ambiente do Flamengo. Então, talvez ele vai chegar, tipo, tentando compor, conversa com o Gabigol, conversa com não sei quem. E conforme o trabalho dele for vencendo, porque o treinador precisa vencer, primeiro para os comandados acreditarem nele e entenderem. O Vitor Pereira, o problema foi esse. Ele não vencia, cara. Então, os caras, tipo, folgados, né, dentro da sua soberba, não quiseram também correr por aquele cara que o trabalho estava se mostrando que não estava andando para frente. Talvez se ele chegue, ganhe uma, ganhe duas, ganhe três, ele começa a ganhar também caixa, até com a própria torcida, para implementar as doideiras dele. E já projetando, então, no meio de semana, os três cariocas entram em campo, né? O Vasco continua só no Brasileiro. Mas os três jogam em casa. Fluminense terça-feira contra o The Strongest. Flamengo na quarta contra o Nublense. E o Botafogo na quinta contra o César Valerro, volta de Louco Abreu ao Engenhão. Henrique, você acha que algum dos três vai ter algum problema em vencer ou deve ser uma semana tranquila? Não vai ser uma semana tranquila. Eu acredito que o Flamengo ganhe com facilidade do Nublense. O Nublense vem mal no campeonato, eu acho que é chileno, se não me engano. Acredito que quem vai ter dificuldade maior vai ser o Botafogo, porque vai enfrentar o César Valerro, que eu não conheço, mas pelo que eu vi no Google, ele vem até que bem no campeonato local. E o Botafogo não é um time que inspira tanta confiança. Talvez o Fluminense tenha alguma dificuldade contra o The Strongest, que começou muito bem o campeonato, a Libertadores, vencendo o River com autoridade lá na altitude. Mas eu creio que o Fluminense, se eu fosse apostar no placar, vença por 2-0 esse jogo. Então, para mim, a maior dificuldade vai ser o do Botafogo mesmo, dos três cariocas aí. Marcelo, mesma pergunta. Você concorda? O Botafogo vai ter mais dificuldade ou os três devem conseguir vencer seus jogos? Concordo em parte, né? O Botafogo tem um grande problema que não sabe propor jogo, né? Então acho que a dificuldade vai se dar justamente nisso, porque vai ter que ir para cima, vai ter que propor jogo, e o Botafogo não tem esse costume, né, de propor jogo. Não à toa, no próprio Brasileirão ele deu a bola para São Paulo, né, no primeiro jogo, né? Mas nesse vai ter que fazer diferente, vai ter que propor jogo. E tem um grande dificultador nisso, é que a torcida do Botafogo é chata, né? Então, se o gol não sai com rapidez, a torcida vai começar a chiar e aí vai começar a pisar contra. Tá? Então, também, Marcelo, se não for chato, o time tá sofrendo há sei lá quantos anos. Tem que ser chato, né? Não, eu sei porque eu faço parte desses chatos, né? Então, vai começar a chiar, vai começar a... Deu um toque errado, já vai começar a xingar, né? Então, eu imagino que os três possam ganhar os seus jogos,
tá? Mas dos 3 que entram em campo no meio de semana, o que eu acredito que vai ter mais dificuldade é o Botafogo mesmo. Sérgio, para você também, mesma pergunta. Só dando um contexto aqui, o Flamengo perdeu o primeiro jogo, né, na Libertadores, então, assim, precisa muito dessa vitória, né, para se colocar na briga de novo, né. O Fluminense venceu o primeiro fora de casa, o River perdeu, então o Fluminense ganhando já, querendo ou não, abre uma vantagem ali para o River e já se coloca bem encaminhado para a classificação. E o Botafogo também empatou um jogo que jogou nada, mas poderia ter vencido, né? Mas está atrás da LDU no grupo e também, se não vencer, já vai ficar difícil até a classificação em primeiro. Eu acho que os 3 vencem com tranquilidade até. Principalmente Fluminense e Flamengo. O The Strongest, apesar de estar bem no campeonato, mas joga muito bem na altitude, né? Só que também já não é aquele time tão bobo igual nos anos anteriores. Então, não vai ser aquela goleada tão fácil igual seria anos atrás. Mas eu só discordo de você de se o Fluminense ganhar encaminha a classificação, porque eu acredito que o The Strongest vai fazer os 9 pontos em casa. E pensando ali que o Fluminense pode tropeçar para o River em casa, então o Fluminense já não faria esses 9 pontos em casa igual o The Strongest vai fazer. E pensando que o River deve ganhar agora do Sporting Cristal, tanto em casa quanto fora, e pode ganhar do Fluminense, então acho que esse grupo tem tudo para ficar bem embolado. Então, mais ainda, essa vitória do Fluminense amanhã se faz muito importante. Estarei presente novamente. Espero que seja mais um show em loco. Quanto ao Flamengo, acredito uma vitória que... o Flamengo, por ter um time muito bom, ele pode não estar jogando bem, que vai sobrar um pouquinho ainda mais com esses times fracos. A gente viu o Curitiba ontem, e que o Flamengo não jogou tão bem e fez um placar muito tranquilo. Então acho que amanhã não, quarta-feira, né? Também vai ser um jogo tranquilo. O do Botafogo um pouquinho mais de dificuldade, mas acredito nas 3 vitórias do time do Rio. Até na Best 365 também está acreditando nisso. Vitória do Botafogo está só 1,28. Fluminense e Flamengo acho que estão 1,14, se eu não me engano. Então, imagina que vão ser jogos mais fáceis. Fluminense 1,16. A última vez que ele estava 1,14. Isso aí. Flamengo 14. Então, te imagina que vão ser 3 vitórias. Até porque os times brasileiros são bem melhores que esses times aí meia boca da América do Sul, né? Na média, sim. Matheus, pra você também 3 vitórias carioca? Eu acho que é a tendência. Eu tô curioso para ver se o The Strongest vai ser um fator complicador no grupo ou não. Porque, como o Sérgio falou, em casa a gente já sabe que eles são. Mas, para eles serem postulantes, por exemplo, a classificação, vamos supor, tirar um River ou tirar um Fluminense, que seria o mais lógico, né? Os 2 times mais lógicos, que seriam os 2 primeiros colocados, ele precisa também pontuar fora de casa. Né? Eu não sei se ele vai fazer os 9 pontos. Então, mas eu não sei se ele vai fazer os 9 pontos em casa, não. Acho que algum pontinho ele pode deixar no caminho. Algum time pode ganhar alguma coisa. Só se for o Fluminense, no máximo. Porque o Sporting Cristal, perde até aqui. Eu acho que o Fluminense pode ir lá, por exemplo, tentar buscar um empate. Então, assim, é possível que aconteça o que você falou, mas eu quero ver. Eu tô curioso para ver se amanhã eles vão conseguir dificultar um pouco o time do Fluminense ou não. Cara, Libertadores é um grupo difícil, é um jogo sempre meio pegado, então o Fluminense não pode bobear, tem que ganhar. O Flamengo vai ganhar com certeza. O Flamengo, se correndo um pouquinho de ganhar do Curitiba, eles vão ganhar do Nublense. Porque o Curitiba, mesmo horroroso, é melhor que o Nublense. Então, não vejo grandes problemas. E o Botafogo realmente é o que o Marcelo falou. Tem muita questão de se vai aproveitar o fator casa ou não, se a torcida, né, se vai fazer o gol primeiro ou não. Acho que essas coisas são importantes. Mas acho que a tendência são 3 vitórias dos cariocas. E Flamengo com certeza, Fluminense provavelmente, Botafogo provavelmente também. Botafogo titular? Que? Botafogo titular? Olha, até agora não saiu muita informação, né? O Botafogo joga quinta e depois joga segunda. Então imagino que empatou. Ainda tem isso. Jogo em casa. Se não ganhar o próximo jogo, já começa a se complicar, né? Na Sul-Americana. Então eu acho que ele não vai poupar, não.
Talvez ele poupe o Sauer, que vem jogando muitos minutos. Né, cara, é isso, assim, eu acho que um time que, nesse caso, como o Botafogo, ainda precisa de ajuste, tem dificuldade para criar, não tá jogando um futebol empolgante, embora tenha um ganho na estratégia no primeiro jogo do Brasileiro. Ele precisa jogar. Precisa colocar pra jogar. Não dá pra Então, acho que ele deve... Assim, a base deve ser a mesma. O Marçal não deve jogar devido à lesão. Eu tô na dúvida se o Sauer joga devido ao desgaste físico mesmo. Ele não vem de um longo período de inatividade, né? Mas eu acredito que não deva poupar mais peças, a não ser essas que já estão mais desgastadas ou lesionadas. Então vamos para os nossos palpites. Começando por Fluminense The Strongest, terça-feira. Só para avisar que saímos do zero, hein? Saímos do zero nos placares exatos. É isso. E acertamos os vencedores, né? Só o que a gente deu mole ali foi o do Vasco mesmo, porque ninguém esperava, né? Mas a gente deu mole não, o Vasco quebrou a gente. Essa é a verdade. Deu verdade. A gente foi lúcido e o Vasco foi lá e fez o impossível, que a gente não imaginou. Não vou me culpar por isso. Isso aí, o Vasco contra tudo, contra todos. Henrique. Não, contra tudo, contra todos não, Henrique. Vocês têm 37 jogos só no ano. Tem que ter esse tudo e todos, não. Tá louco. Contra a lógica, então, tá bom? Pra você, Fluminense e The Strongest. Henrique. Cara, 2-0 Fluminense, como eu tinha falado anteriormente. Marcelo. 4-0 Fluminense. Porra. Sérgio. 5-0. Que isso, gente? Matheus. 3-1 Fluminense. Eu vou de 4-0 também. Diniz, rolo compressor, passando por cima de todo mundo. Qual é o teu placar, cidade? 4-0. 4-0. Dessa vez eu tô anotando pra gente não passar perrengue depois. Tá bom. Matheus, Flamengo e Nublense. Quarta no Maracanã. Pra quem? Perdão. Pra você. Pra você mesmo. Deu uma rateada na internet aqui. Flamengo e Nublense. Cara, 3-0 Flamengo. Sérgio. Flamengo toma gol. 3-1. Marcelo. 3-0 Flamengo. Henrique. 4-1 Flamengo. Eu acho que vocês estão muito confiantes. Eu vou de 1-0 Flamengo. Porra. Moleque, tu tá brincando, né? Não, eu vou respeitar o palpite do âncora. O cara quer, Mas, assim, o cara quer me censurar. O Flamengo ganha de 3 correndo um pouquinho do Curitiba, que é melhor que esse Fluminense. Mas, rapaz, se o Flamengo vence de 1-0, isso aí dá um bom corte, hein? Tem Tô achando que ele tá querendo mais forte. Isso aí é igual aposta. Isso aí é igual aposta. Ele tá chateado com a questão do Léo Jardim, eu senti. Henrique, Botafogo e César Valerro. 1-0 Botafogo. Eu ia apostar no 1-1, mas vou dar essa moral pro nosso querido Fogão. Marcelo. 2-0 Botafogo. Sérgio. 2-0 Botafogo. Quanto, Sérgio? Cortou aqui. 2-0. Matheus. 1-1. Meu irmão. Fiquei puto agora. Pô, deixa o cara, pô. O cara não pode... Cara, eu não pode nem é o falar. que eu falei. Eu vi o jogo do Botafogo que eu vi, as vitórias, elas são importantes e tal. Eu tô curioso pra saber se essa estratégia do Luiz Castro, ela vai conseguir se perpetuar no sentido de não propor muito jogo e tal e vencer jogos, ou se o Botafogo vai esbarrar também, em alguns momentos, em dificuldades. É o que eu aposto. Marcelo, você estará presente? Não. Eu tenho compromisso. Tenho compromisso com a arrumação do meu aniversário. Então você vai Eu quero saber se a gente não vai fazer palpite pra
Vasco colete azul contra o colete rosa, que vai rolar lá no treinamento lá em São Januário. Que isso. Cara, vocês vivem Titulares muito de contra Vasco. reservas. Vocês vivem muito de Vasco, pelo amor de Deus, cara. Eu queria dizer que o Marcelo vai perder o show do Botafogo 3-0, Sauer e 2 de Tiquinho Soares. Ainda dou, É esse tipo de ainda coisa que dou não dá nome pra aos entender. bois. É esse tipo de coisa que eu não consigo entender. Mas tudo bem. O Botafogo avassalador, 2 gols nos primeiros 15 minutos, depois um penaltizinho, cavadinha pra Ele falou homenagear que o não ia louco. se iludir com o Botafogo esse ano. Tem um jogo Fala. brasileiro. Cara, a Vitória ela tem um potencial Cara, incrível. o Luiz Castro já disse, o time dele não perde há um mês, são 8 jogos invictos. Então, eu Ai, sei a cara, pelo lógica. amor de Deus. Pelo amor de Deus. O discurso que você estava criticando no outro programa. O discurso que você estava criticando. Você criticou o Luiz Castro por falar que não entendia por que ele sofria críticas. É que ele estava jogando contra o Dax, não sei o que lá. Agora você veio me dizer na roda aqui no programa que o Botafogo, como se isso fosse um grande feito, não perdeu 8 jogos. Não, a crítica eu acho continua, um pouco mas Audacioso. inconsistente. Não, eu acho inconsistente com a argumentação prévia. Crítica continua, mas eu acho que o Botafogo ganha fácil. Só isso mesmo. O outro time é muito o ruim. time é ruim. Eu apostei assim, 1-1, mas o Botafogo ganhar é a obrigação dele. Essa é a verdade. Né? Vamos combinar. É verdade. Jogos do fim de semana, então. Começando sábado, Fluminense e Atlético Paranaense. Henrique. Fluminense, Atlético Paranaense, Fluminense em casa. Acho que eu jogo também os 2-1 Fluminense. Fluminense melhor time, com moral na Libertadores. Atlético não vejo que tenha como ganhar do Fluminense em casa, não. Mesmo tendo ganhado o primeiro jogo do Goiás, creio que seja o Fluminense ganha também. Marcelo. 1-0 Fluminense. Sérgio. 2-1 Fluminense. E Matheus. 2-0 Fluminense com a minha presença em loco. Também acho que o Fluminense ganha fácil. 3-0. Máquina de gols. Germancano. Aí, só uma coisa que eu não consegui pegar. Qual foi o palpite do Matheus? 2-0. Do Fluminense? 2-0. 2-0. Beleza. Claro. Seguindo aqui, domingo, Inter e Flamengo, no Beira-Rio. Matheus. Cara, difícil fazer previsão, hein? Jogo às 11 horas da manhã, tá? O Inter empatou o primeiro jogo, o Inter vai ter que buscar a vitória nesse jogo. Eu aposto eu acho que o Inter vai vencer esse jogo. Acho 2-1 Inter. Sérgio. Bom. Quanto? 1-1. 1-1. Marcelo. 1-0 Internacional. Henrique. Eu não sei, não tô dando moral pro malvadão, não, né? Mas eu vou junto com o Sérgio, 1-1. Também acho que Mano Menezes vai vir fechadinho e vai meter uma bolinha lá. 1-0 Inter. O negócio do Mano é que assim, não pode ver um empate que ele abraça com a força, né? Gosta bastante. Quem apostou 1-1 aí é uma boa aposta. Próximo jogo, da Colina contra Palmeiras, em São Januário. Henrique. Cara, difícil, hein? Mas vou dar moral pro gigantesco. 1-0 Vasco. Foda-se, é clubismo mesmo. Tô nem aí. Se é pra ganhar, é isso Depois aí ele, mesmo. depois ele critica, né? Depois ele critica os outros. Me venha falar que vai ser 3-0 Vasco, não, que eu levanto aqui e vou embora. Igual já fizeram em programa. Não me chamo Leonardo Teixeira, né, filho? Marcelo. 2-0 Palmeiras. Falando que esse moleque me irrita, cara. Sérgio. 2-1 Palmeiras. De virada. Doeu o coração do vascaíno, né? Matheus. 2-2. Acho que o Vasco não perde, não. Eu também acho que não, sabia? Eu acho que o Vasco, o Vasco surpreende. Olha só, se o Vasco tá na Série A novamente, né, que é uma coisa esporádica nos últimos anos da história do clube, é porque ele tem São Januário e porque ele tem a torcida.
Então, os pontos que o Vasco vai ganhar nesse campeonato, eu vou jogar tudo pra São Januário, amigo. Não, e provavelmente São Januário cheio, né? Por mais que os ingressos estejam caros e o sócio... ganhou do Galo, como é que não vai estar cheio? Tem que estar cheio. Exato. Então eu acredito que vai ter apoio assim da... Eu vou de 2-1 Vasco. Gostei, cidade. O Vasco termina a rodada na liderança. Rapaz, se isso acontecer, o que eu vou falar de besteira no próximo, vocês não estão ligados. O Léo não tem a mínima coerência no que ele fala, porque ele diz que o Fluminense vai ganhar do Atlético Paranaense e que o Vasco vai ganhar. E o Fluminense vai ganhar de 2, que ele falou. Então como é que o Vasco vai ser... Líder não vai ser. Tá, vai... É porque ele acha que o Fluminense não vai ganhar no final das contas. Um dos líderes ali. Com então ele não acredita nas coisas que ele fala. Ele veio pra esse episódio querendo um corte. Eu tô aqui pelo entretenimento, entendeu? Espetaculares, entendeu? Ele tá lançando coisas raras, coisas que ele vai poder se vangloriar e que o editor vai ser obrigado a dar esse ponto pra ele, se acontecer, porque o editor fez o trabalho dele nessa semana, entendeu? Com compromisso com os fiéis ouvintes do TDDcast. O editor não postou nada a semana toda, aí chegou no final de semana e ele fez aquela gracinha, né? Mas tudo bem. Cara, sabe o que aconteceu? Foi que eu tava com o aplicativo aberto, tava bem naquela parte, aconteceu isso no YouTube. Mas não foi nada pessoal, cara. E o último jogo aqui, segunda-feira, Bahia e Botafogo. Matheus. Bahia e Botafogo, nessa ordem, né? É lá na Fonte Nova, é isso? Arena Fonte Nova. Cara, Bahia vai ter dificuldade nesse campeonato. Eu aposto no empate nesse jogo. Acho que 1-1. Talvez. Jogo duro pros dois. Mas os dois times que vão brigar ali pela, mais ou menos... Não sei, acho que o Bahia até vai ter mais dificuldade que o Botafogo. Essa SAF do Bahia aí... Sei não. Sérgio. 1-1. Marcelo. 1-1. Henrique. 1-0 pro Bahia. Bora, Bahia, minha porra. Bahia cheio de ex-tricolores, tá? Thiago Felipe, Marcos Felipe, David Duarte. Cheio de botafoguense também. Marcelo Benevenuto, Canu. E dito isso, 4-0 Bahia. Gostaria de dizer que vocês estão errados, vai ser 1-2 Botafogo. 2-1 Botafogo, então. Botafogo vence, é isso? 1-2 o placar do jogo. Isso. Tô falando que ele veio pra ousar nesse episódio, não tem jeito. Não, eu acho Ele veio pro tudo ou nada, ele veio pro tudo ou nada. Ele veio diferente. Eu tô sentindo que o âncora tá diferente. Não sei porquê. 2-1 Botafogo. Bom, Sérgio, algum recado? Final de programa? Uma frasezinha, um livro pra indicar? Não, dessa vez eu vim diferente. Vim com uma receitinha. Uma deliciosa torta de limão. Isso. Como é possível? Primeiro em 3 etapas. Para massa, para o recheio e para a cobertura. Tá. Na massa, são 200 gramas de biscoito maisena e 150 de margarina. Para o recheio, 1 lata de leite condensado, 1 caixa de creme de leite, suco com 4 limões e raspinhas de limão. Na cobertura, 3 ou 4 claras de ovo, 3 colheres de açúcar e mais um pouquinho de raspa de limão só para dar aquela decorada. Modo de preparo. Na massa, vamos triturar o biscoito maisena em um liquidificador, junte a margarina e bata um pouquinho. Despeje a massa em uma forma de fundo removível. Com as mãos, espalhe os biscoitos. Leve ao forno, 180 graus, pré-aquecido por aproximadamente 10 minutos. Vamos para o recheio. Bota todos os ingredientes no liquidificador, exceto a raspa de limão, até obter um creme liso e bem firme. Recheie a massa já assada e leve na geladeira por 30 minutos. Na cobertura é muito fácil, só bater as claras de neve e acrescentar o açúcar. Mistura até obter um ponto de suspiro e leve ao forno até dourar. Desenforme a torta, despeje a cobertura e acrescente as raspas de limão. Com isso, vai ter uma deliciosa torta para comer no seu final de semana, vendo os jogos do Flusão. Coma em pequenas porções. O nutricionista indica. Come em pequenas porções. Para a família toda. Para a família toda. Gostei. Eu gosto bastante de torta de limão. Dividir e compartilhar a comida. Ai, genial. Meu Deus do céu. Eu tô abismado. Gostei é porque muito. Tem muitas donas de casa também que assistem esse programa, gente. O público aqui é diverso. Não é só moleque que gosta de futebol. Não é isso.
Aqui a gente atinge todas as... Agora você falhou numa parte, Júnior. Você não falou as medidas. É verdade, ficou meio incompleto, mas... agora já tá bom. aqui. Mas eu falei, a lata de leite condensado, o pacote de biscoito, mas o que é mais especial é que essa receita vai estar lá nas nossas redes sociais para vocês conseguirem acompanhar direitinho, entendeu? Cara, se você não sabe fazer uma torta de limão, você não vai conseguir fazer nada na cozinha. Eu proponho alguém daqui da nossa bancada fazer para testar como é que ficou. Tá bom. Eu acho uma boa, hein? Sim. Levar para o aniversário do Henrique e do Marcelo. É isso. Lembrando, hoje a gente está gravando dia 17, né? Na segunda-feira, e na próxima semana é aniversário do Tic Teco aqui da nossa bancada. Já os parabéns antecipados. Matheus, quem assistiu até aqui tem que dar like, né? Tem que dar like, não tem jeito. Se você assistiu, tem que dar like. Mesmo que você não goste, você tem que dar like. Porque aqui isso não é uma opção. Né? O programa é muito bom, o programa é diferente, mas o programa não é muito democrático, não. Solta o like aí e vamos pra cima com mais um episódio, mais uma semana. Seguimos firmes e fortes no TDD Cast, o seu podcast de futebol. E de receitas. E de receitas culinárias agora, com o nosso amigo Júnior trazendo essas novidades. E queria, mais uma vez, reforçar o meu destaque de entrada. Tolerância zero com cartão. Eu sei que tem árbitro de futebol que assiste o programa. Anderson Daronco, que de vez em quando me pede umas séries de academia, esse tipo de coisa. Por favor, tolerância zero. A gente não aguenta mais essa palhaçada. É isso mesmo, distribui cartão. Aqui o TDDcast está autorizando. Daqui a pouco eu vou te dar um cartão também, de tanto reclamar. 2 que ficam me mandando DM direto é o Voaden e o Klaus, Matheus. Não aguento mais. O Klaus, ele caiu um pouco no meu conceito. Era um bom árbitro, cara. Depois acho que ele deu uma... Subiu a cabeça, né? Uma titubeada na carreira. Mas é isso então. Ficamos por aqui. Boa noite e até a semana que vem. Valeu. Um abraço. Valeu.